Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22 de Atos. Varões, irmãos e pais, ouvi agora minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei e dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Ele identifica-se com eles, coloca-se em pé de igualdade, mas estudou com Gamaliel, um dos sacerdotes mais eminentes do Sinédrio e aquele que sempre defendia o lado cristão com muita sutileza, com muita propriedade e com muita sabedoria. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo na prisão tantos homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote, minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes carta para ir para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu. Paulo narrando para eles o que acontece ali na cegata de Damasco. Ele ia para levar para Jerusalém, amarrados, todos aqueles que acreditavam em Jesus e que lá estivessem. Mas uma grande luz o cerca na chegada de Damasco. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. A luz foi vista por todos os soldados que estavam com ele, mas a voz só ele ouviu. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Então ele tinha que confiar naquela voz, ir para Damasco e esperar as ordens do que ele tinha que fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora eu vi. Ele relata que a condição de Ananias, um varão piedoso, bondoso, dando testemunho do que ali estavam, do que ali moravam, todos o respeitavam, todos o admiravam, e ele foi ter com ele e então pede a ele que recobre a vista. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão te designou para que conheças a sua vontade, e vejas aquele justo, e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: Dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. Ele vai ao templo fazer as orações e Jesus pede para que ele saia de Jerusalém, porque ali eles não o aceitariam dando testemunho cristão, dando testemunho de seguir Jesus. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quanto ao sangue de Estevão, tua testemunha, se demorava também, eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. E ali Paulo faz, então, a sua confissão,
que ele matava muita gente, aceitava nas sinagogas, dava uma grande testemunha de seguir a vontade de Deus e participa também da morte de Estevão e consentia, inclusive segurando as vestes daqueles que queriam apedrejar a Estevão. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Então Jesus pede a Paulo que saia do templo e siga para onde fosse determinado, porque ele seria enviado aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Quando ele fala para ele ir pregar para os gentios, que ele recebe essa ordem de Jesus, eles queriam eliminá-lo, porque eles achavam que ele não merecia viver. E clamando eles e arrojando de si as vestes, lançaram-no, lançando pó para o ar. O tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. Desce o couro para você confessar por que estão clamando assim contra você. O que você fez? Conte-nos tudo. Enquanto estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estavas: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ter o passaporte de cidadão romano tinha lá suas vantagens. E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Sendo ele romano, não poderia ser açoitado antes de passar por julgamento. Então, e vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. Respondendo o tribuno: eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Aí as coisas mudam. O tribuno teve que comprar da cidadania romana, pagar para tê-la. E Paulo era de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Aí, nesse momento, Paulo já desamarram Paulo, mas como tinha uma pendência para serem divulgadas, para serem dirimida no dia seguinte, levam Paulo então mantêm ele preso, e no dia seguinte manda vir os principais sacerdotes e todo o seu conselho para fazer a cariação entre Paulo e o conselho dos anciãos. Aí assim, meus irmãos, Paulo passou toda a sua vida, após aquele momento da conversão ao cristianismo, a dedicar-se ao Cristo, passando por todas as circunstâncias, por todos os apertos, apanhando, sendo maniatado, amarrado, cuspido, investigado, botando ele nessas acariações todas, e ele continuava perseverante e achava feliz, porque ele estava quitando as dívidas de sua consciência perante o tribunal divino, e dali para frente ele teria condições de arcar com melhores caminhos da direção do Pai. Todos nós vamos trabalhando aqui na Terra, passando por momentos de aperfeiçoamento, momentos de entendimento, momentos de engrandecimento, porque todos nós precisamos nos aproximar de Deus, nos aproximar do Senhor, estarmos mais condizentes com a justiça divina. Luz e paz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos os nossos corações.